Bom dia, pessoal. Tudo bem? Tudo bem? Então, nós estamos aqui na igreja vendo todos os livros da Bíblia, né? Estamos seguindo, não fielmente, assim, mas o mais fiel possível, a ordem de todos os livros. E hoje nós vamos ver uma mensagem de Ezequiel. Se você tem acompanhado, não é necessariamente um estudo exaustivo, nem é um estudo necessariamente de tudo que o livro diz. O propósito não é revisar todos os livros, isso a gente faz lá na EBD, mas o grande propósito é mostrar que Deus fala a nós em todos os livros da Bíblia, e dentro de todos os livros, como a palavra é viva e eficaz, ela se mantém viva, ainda é possível puxar uma mensagem para os dias de hoje, a partir de todos os livros da Bíblia. Eu tenho acompanhado, eu acho que todos os livros. Não, teve um que eu não estava, mas todas as mensagens que eu ouvi, a gente via justamente mensagens nesse propósito. E hoje eu separei então o capítulo 18. É todo ele, tá? Ele gasta um bom tempo fazendo uma comparação, mas nós vamos ver todo o capítulo 18 do livro de Ezequiel. E o livro de Ezequiel, então, no seu capítulo 18, o capítulo 18 começa com os versículos 1 e 2, dizendo assim: E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: o povo que quer dizer... O que o povo... É Deus fazendo uma pergunta. O que o povo quer dizer quando usam a expressão: os pais comeram uvas verdes e os filhos ficaram com a boca amarga? Ninguém será condenado pelo pecado de outra pessoa. Cada indivíduo comparecerá diante de Deus. Então Deus chega ao profeta e pergunta: que história é essa que o povo diz que os pais comeram uva verde? Uva verde, né? Uva amarga, uva que ainda não está pronta, né? Sabe quando você come dióspero? Dióspero é melhor ainda, né? Melhor do que uva. Você já mordeu um dióspero que não está maduro? Você vai lembrar dele uns 5 dias, porque a boca fica amarrada, assim, né? Amarra mesmo, né? Fica, né? Chama tanino, aquele negócio que prende na boca. Uva verde também faz isso, mas dióspero é 20 vezes mais forte, né? Fica, sabe? Parece que cola mesmo, né? A boca, a língua, o lábio, cola tudo, né? E aí a expressão que tinha era essa. Quer dizer, eles comem a coisa ruim, mas amarga a nossa boca, né? A nossa boca que fica ruim. Por que isso, né? A ideia era simplesmente dizer: se os nossos pais fizeram errados, por que eu tenho que pagar a dívida deles? O direito, nesse ponto, é muito, muito curioso. Se você já passou por qualquer processo de herança, provavelmente você pagou alguma dívida que era do seu pai, do seu avô, né, de quem faleceu. Mas não precisa, né? A pessoa, quando falece, ela paga todas as dívidas que ela tem com os bens que ela tiver. E se ela tem mais dívidas do que bens? Azar de quem tinha o crédito, né? Pelo menos isso é o que o direito prevê, né? Eu conheço mais de uma família que, quando o fulano faleceu, a família fez o seguinte: vamos pagar a dívida, independente dos bens que a pessoa deixou, vamos pagar tudo. Vamos zerar e deixar tudo certinho, né? Aí é uma questão de honra, uma questão de respeito, mas não é uma obrigação da lei, né? A lei diz que a pessoa, quando morre, não deixa... Ninguém herda uma dívida. Aliás, deixa o Dr. Felipe que não nos escute. Se você não entendeu por que quando você vai, por exemplo, com o seu pai, com a sua mãe no hospital, e eles não querem fazer a conta, a ficha lá no nome do pai, coloca como responsável sempre um filho, é justamente por causa disso. Porque se o paciente morre, o hospital vai cobrar de quem? Né? Então eles colocam normalmente no nome do filho por causa disso, né? Que aí tem como cobrar. O hospital também tem jurídico, tá? É por isso, né? E aí o povo então se levanta e com essa expressão: poxa, se meu pai fez errado, que culpa tenho eu? Que culpa tenho eu dos erros dos meus pais? Por que eu tenho que carregar o fardo que meus pais, do erro que meus pais carregaram, do erro que meus pais cometeram? E aí Deus fala: então, deixa eu contar para vocês. Não é assim. O meu propósito, é Deus dizendo, né? O meu propósito é diferente disso. O propósito de Deus não é que o filho pague pelo erro do pai.
O único lugar em que o filho paga alguma coisa é o próprio Filho de Deus, e não paga por um erro do pai, mas sim por erro daqueles a quem o pai ama. Mas também é por vontade dele. Como eu disse, paga porque quer. E se você não lembra das palavras de Jesus, ele disse: se puder, livra de mim esse cálice, mas eu aceito, seja feita sua vontade. Nós não podemos viver presos ao passado. Nós não podemos viver amarrados no passado, nós não podemos justificar os nossos erros culpando outras pessoas. O trato de Deus é individual. Deus se apresenta na sua palavra como pai, não se apresenta nem como tio, nem como avô, ele se apresenta como pai. E aí, quando você aceita Deus como pai, se o seu irmão recebe Deus como pai, vocês continuam sendo irmãos. Mas se o seu pai aceita Deus como pai, ele passa a ser seu irmão também. É uma grande irmandade. É só irmão. E os sobrinhos? Não tem, graças a Deus. Não fala isso, seu primo. Que é isso? Não tem sobrinho, não tem filho, aliás, não tem neto, não tem bisneto. É todo mundo irmão. Aí você vai dizer assim, mas então eu sou irmão, eu posso ser irmão de Davi. Aham. Eu posso ser irmão de, sei lá, o personagem bíblico que você quiser. Sim, é isso aí. Diante de Deus, somos todos filhos, né? E o texto de Ezequiel 18 vai dizer assim, então, como filho, tem algumas responsabilidadezinhas. Tem alguns requisitos. E aí ele apresenta, para demonstrar isso, ele apresenta uma ilustração, que é a grande parte do texto, ele vai mostrar ali, eu achei legal essa figura, né? É um homem velho, o seu filho e o seu neto. E aí Ezequiel usa uma ilustração disso. Ele fala que tinha um pai justo, um filho que era injusto, que era perverso, e um neto que era justo. E aí Ezequiel vai falar, e como Deus encararia esses três? Porque veja, o pai era justo. Então, a bênção de Deus estava sobre ele. Mas o filho era injusto. E o neto voltou a ser justo. Antes de apresentar a expressão que Ezequiel usa, eu vou explicar rapidinho por que ele usa essa expressão. Ele vai usar a expressão viverá. Viverá, não viverá, ou morrerá, viverá e morrerá. Por que ele está falando isso? Porque viver e morrer aqui é o sentido de ser salvo e não ser salvo. Tá? É justamente isso que diz lá, o homem ainda que morra, viverá. Né? O viver aqui não é a vida física, essa vida que nós temos, mas a vida espiritual. Ou seja, aquele que viver é o que está salvo, aquele que se perder é o que está morto. Tá? Então é nesse sentido a expressão. Aí vamos ver o que diz. Então o texto diz que o homem justo era íntegro, obedecia à lei, praticava a justiça, temia o Senhor e, portanto, o resultado é que certamente viverá. Depois você pode ler lá Ezequiel 18, vai estar exatamente essa expressão, certamente viverá. Já o filho perverso, ele faz o quê? Ele pratica a violência, ele pratica a idolatria, ele pratica a injustiça, e qual é o resultado? Certamente morrerá. Mas o pai dele era um homem justo e bom, e que bom para o pai dele, porque ele não era. Então ele certamente morrerá. Mas esse homem perverso, por mais perverso que seja, ainda assim tinha um filho. E o filho vê os erros do seu pai, decide não imitar os erros do seu pai, vê o exemplo do seu avô, escolhe obedecer ao Senhor. E o que Ezequiel fala que vai acontecer com o neto? Certamente viverá. Poxa, mas a família então é uma família abençoada? Não dá para dizer isso por causa do filho do filho. Mas é uma família que está perdida? Também não dá para dizer isso porque o avô e o neto se salvaram. E aí? E aí é cada um por cada um. É como estava lá no comecinho. A alegria da salvação é nossa, mas a responsabilidade da salvação é sua. Eu vou ficar muito feliz de ver vocês no céu. Agora, se você não for, azar o seu. Você não quer. Tô dando a letra para você ir. Se você não for, azar o seu.
Ah, mas meu pai era gente boa. Ótimo, que bom para ele. Meu pai era um homem muito temente. Ótimo, que bom que você teve um bom testemunho. Na hora do juízo, que vier a sua condenação, você vai dizer assim, mas o meu pai orava por mim. Então, por isso que seu pai está aqui para dentro e você está aí para fora. Por que você não ouviu a oração do seu pai? É mais ou menos isso ali, ó. A nossa herança nos influencia, mas ela não determina o nosso destino espiritual. Influencia significativamente, mas não determina. E aí eu queria parar aqui para fazer uma ressalva que não está em Ezequiel, mas eu acho muito importante fazer essa ressalva. Se você falar assim, tá, então se a benção não... De que adianta então abençoar os meus filhos? Para que serve? Para que serve abençoar os meus filhos? Ou a pergunta ali, né? De que adianta então abençoar as gerações? Para que serve abençoar as gerações? Né? Se isso não garante a salvação, para quê? Por que nós devemos abençoar os nossos filhos? Por que nós devemos abençoar os nossos alunos? Eu tenho a maior alegria de chamar o Joe e a Giovana de filhos. Ela escreve assim, ai professor, o senhor, não sei o que. Eu falo, fala filha. Não é assim que eu falo contigo? Tenho a maior alegria de chamar meus alunos de filhos. Por quê? Às vezes eu chamo até os amigos do Daniel, né? Às vezes o Daniel tá lá com os amigos, o pessoal da música, não sei o quê, até aí o Miguel, que é amigo dele também na mesma sala, não sei o quê, fala, e filho, não sei o quê. Aí eles estranham, aí o Daniel já fala, ai, meu pai é pastor, ele fala assim para todo mundo. Para que abençoar, então? Pelo seguinte, quando nós abençoamos as outras gerações, nós temos esse propósito de abençoar. A bênção alivia as dores desse mundo. Não tira, não quita, não elimina totalmente, mas alivia as dores do mundo. Eu, quando passo por momentos de desafio, eu sei que o joelho da minha avó se dobrou muitas vezes por mim. Eu sei até hoje que minha mãe ora por mim. Essa semana nós tivemos lá em casa uma notícia não muito alegre, me tirou um pouco a alegria, e no mesmo dia minha mãe ligou. Minha mãe não me liga todo dia, por acaso ela ligou. E aí ela estava super feliz. Contando, minha mãe foi funcionária pública, contando que o processo dela de 20 anos atrás agora tinha saído, e daí só estava faltando lá uma certidão que ela ia pegar naquele mesmo dia, e daí ela já ia apresentar para já ser incluído no orçamento desse ano, para ano que vem ela receber. E eu, que legal, que bom, que ótimo. E o que eu estava triste, eu fiquei bem quieto, porque não contei, né? Deixa o dia da alegria, deixa a alegria. Aí outro dia eu conto a tristeza para ela, até porque já se resolveu. E outro dia eu testemunho isso para vocês. As bênçãos aliviam as dores desse mundo. Quando nós abençoamos as outras gerações, nós testemunhamos o alívio que o perdão traz. Porque se você tem raiva do seu pai, se você tem raiva da sua mãe, se você tem raiva do seu avô, se você tem raiva da sua avó, é porque você não entendeu que o seu pai, a sua mãe, o seu avô, a sua avó, seus tios mais velhos, por pior que tenha sido o erro que eles tenham cometido contigo, eles erraram porque eles são, antes de ser o seu avô, sua avó, seu pai e tal, são gente, e gente erra. Quando a senhora Daniele comunicou-me que estava grávida do senhor Daniel, confesso que foi um dia bastante estranho, porque foi dia 31 de dezembro, não era um dia de relativa alegria, porque era aniversário do meu pai. Mas naquele dia em específico não era tanta alegria, porque nós estávamos desfazendo as malas para trocar de roupa para ir para o velório do meu avô. Nós tínhamos ido passar a virada de ano com ele, chegamos na casa dele mais ou menos umas 2 da tarde, e ele tinha falecido 1h30. E aí, naquele dia, Dani, inclusive, disse, eu acho que eu estou grávida. Depois que ela foi fazer o exame, viu que estava tudo certinho. Então. Olha que turbilhão de sensações, né? Foi o primeiro velório com coxinha brigadeiro que eu vi na vida. Sim, porque estava tudo pronto, virada de ano, não sei o quê, aniversário do meu pai, né? E aí o vô se foi. Mas tudo bem. Né?
O testemunho, a bênção serve para isso. Para testemunhar esses alívios e perceber que os nossos pais também erravam e erram. E também serve para, diante dos erros dos nossos pais e do acerto dos nossos pais, facilitar a nossa tomada de decisão. Mas não faz com que a decisão seja tomada. A decisão segue pertencendo a nós. Por isso é que serve o arrependimento. O arrependimento muda a nossa história. Se o perverso abandonar os seus caminhos, se o perverso abandonar os seus pecados, Deus promete o seu perdão. Ezequiel, 18, 31 e 32 vai dizer: abandonem as transgressões e procurem ter uma nova mentalidade e um coração novo. Não quero que ninguém morra, palavra do Senhor. Deixem as transgressões e viverão. É isso que Ezequiel está apresentando. Tenham um coração novo. A gente cantava, né? Como é que é? Dá-me um novo coração, igual ao teu. Né? Se você não entendeu o que é uma nova mentalidade, eu vou falar em latim, por quê? Porque eu sou metido. Não, latim tem o grego que é mais usado, é o metanoia, e o latim é novo. Esqueci, ó, viu? Quis falar latim, esqueci. Tem o grego metanoia, né? Mudança de mente. Mudança de mente e novo coração tem um nome mais fácil, chamado conversão. Se você não entendeu o que é a conversão, é isso. Quando a gente se converte, quando a gente recebe um novo coração e está diante de uma nova mentalidade, quem é crescido na igreja, com certeza já leu um ou outro texto bíblico. Mas depois que você se converte, você lê o mesmo texto, que é um texto completamente diferente. A gente passa a ter entendimento de coisas completamente diferentes, a gente passa a ter entendimento das dificuldades de um modo completamente diferente, a gente passa a ter entendimento das coisas de um jeito completamente diferente. Até de contabilidade a gente muda. Por quê? Porque a gente consegue fazer do salário, de 90% do salário, mais do que a gente fazia antes com 100%. Como que isso fecha? Eu não sei, só sei que fecha. Se você é dizimista fiel, você sabe que com 90 você faz mais do que você fazia com 100. E como? É Deus operando. Não faz sentido na ponta do lápis. Pois é, não faz. Por quê? Porque é milagre. E é assim que se dá. A nossa responsabilidade é a responsabilidade de cada um. Ah, mas o meu pai fez errado. Tá bom. Perdoe ele. Ah, mas o meu irmão está no caminho errado. Ore por ele. Testemunho para ele. Mas a decisão continua sendo dele. Se o justo abandonar a justiça e persistir no pecado, ele vai responder pela sua escolha. Mas se o pecador abandonar o pecado e persistir na busca por Deus, Deus não faz ouvidos surdos. Deus olha para ele e estende a mão. A vida espiritual não depende só de como nós fomos introduzidos nela, mas depende de como nós permanecemos nela. Esse é o ponto. É na hora da dificuldade que a gente... É na hora que o ferro bate no ferro que ele se afia. É na hora que o ouro passa pelo fogo que ele se purifica. E é assim com a gente também. É na hora que a dificuldade se apresenta que a gente se torna mais fiel. E não se preocupe, Deus sabe que se a vida está boa o suficiente para você de vez em quando esquecer de orar, porque tá bom o suficiente, tá tudo bem. E Deus sabe que quando a coisa apertar, você vai voltar para Ele e Deus fala, tudo bem, chega aí, sai de casa. Não se preocupe. Né? Deus não nos aflige por causa disso, não nos rechaça por causa disso. Porque o grande propósito de Deus, na verdade, é a salvação de todos. O grande propósito de Deus, na verdade, é salvar a todos
não é nos abandonar. Eu li, tem o 32, está ali também no texto, está ali mesmo. Não quero que ninguém morra. Deixem as transgressões e viverão. Esse é o propósito de Deus. O grande propósito de Deus é o mesmo Deus que salvou, lá no exemplo de Ezequiel, que salvou o pai e salvou o neto, é salvar também o filho. Depende do filho. É tipo Copa do Mundo. O propósito é o gol, mas tem que ter o teu passe. Deus entra marcando e fazendo o gol. Mas Ezequiel vem justamente para isso. A nossa responsabilidade, Deus nos apresenta, Deus se revela. Hoje nós conversamos sobre a revelação, conversamos sobre o escrito dos autores do Antigo Testamento. Vimos 3 fases bem interessantes sobre o propósito de cada uma das fases do Antigo Testamento, mas toda a palavra, a revelação é justamente para isso, para que nós conheçamos a Deus o suficiente para podermos ter uma decisão racional de entender a nossa condição, de entender a nossa natureza, entender a condição de Deus, a natureza de Deus, o coração de Deus, e entender que essa salvação ela está dada, posta, alcançável, e no nosso caso, nós que vivemos já no período do Novo Testamento, no nosso caso nós temos já nome, data e temos a pessoa de Jesus. O pessoal do Antigo Testamento vivia na esperança, nós vivemos na certeza, mas a salvação está disponível a cada um de nós. É a parte da nossa responsabilidade a olhar para isso. Seu pai não foi um bom pai, perdoe ele. Sua mãe não foi uma boa mãe, perdoe ela. Não carregue a âncora que eles deixaram para travar a sua navegação. Mas meu pai nunca me abençoou. Mas Deus supre esse lugar de pai. Mas minha mãe não foi uma boa mãe. Mas Deus pode suprir cada uma das faltas que sua mãe teve. Ah, mas eu nunca recebi um abraço de um pai. Mas na igreja você tem irmãos suficientes para ser abraçados. Aplicações práticas do texto de Ezequiel é exatamente essa. Para quem culpa o passado, Deus hoje chama você para assumir a sua responsabilidade, para viver um novo hoje. O passado foi ruim, usa ele de testemunho para dizer quanto Deus mudou sua história. Pronto. Uma vez num acampamento, nós fazíamos muito acampamento de homens, tinha lá um senhor. Ele era... O pessoal brincava que ele era dono da igreja. Um homem muito bem sucedido, era aquele tipo de homem que a igreja queria fazer qualquer coisa, não tinha dinheiro na igreja, ele dizia, não tem problema, eu pago, pode fazer. Gente super, sabe, super bem sucedida, a vida, tudo dava certo na vida dele, até hoje, tudo dá certo na vida dele, né? Família super boa, o pai dele era um homem temente ao Senhor, dava tudo certo. E aí ele foi contar o testemunho, quer dizer, não foi nem, ele testemunhou numa oração. Ele testemunhou dizendo assim, obrigado Deus, porque desde sempre o Senhor cuidou de mim. Eu tenho medo de ser fraco o suficiente porque na minha vida foi bênção sobre bênção. Eu tenho medo de um dia passar por uma adversidade e não poder resistir. Já tem outros que vão testemunhar que viveram, comeram do pó da terra, né? Enfiaram a cara no pó. Tudo, já viram gente que é assim? O cara é fiel. Mesmo assim dá tudo errado na vida dele. Já viram gente assim? Acontece, né? Jó é um cara assim, né? Temendo o Senhor, dá tudo errado. Mas Jó persistiu fiel. Não deixa do teu passado, não bota a culpa no teu passado. Cria um novo futuro. Para quem não vê futuro, a coisa está tão tenebrosa que eu não consigo ver futuro. Então, saiba que ainda existe oportunidade de arrependimento. Porque se você não vê futuro é porque você não consegue olhar para frente. Ainda tem oportunidade de arrependimento. Ah, mas eu acho que eu não tenho mais solução. Você consegue respirar? Tem solução.
Enquanto ainda tiver um fôlego de vida, tem solução. Ainda dá. E para quem permanece fiel, continue perseverando. A fidelidade do Senhor nunca é em vão. Mesmo Deus que abençoou tanta gente na Bíblia, é o mesmo Deus que permanece vivo e abençoando a gente hoje. Como o texto chamava a responsabilidade de cada um, eu vou encerrar já. Não vou muito além. Mas eu queria orar. E que durante a oração você fizesse essa reflexão. Porque com certeza você está num dos três. Se o teu passado não foi muito feliz e isso te trava, você está na primeira. Deixa o passado para trás. Te fizeram mal? Azar.